Olá, turma, tudo bem? Aqui quem fala com você é o professor Mauro Souza, galera do Convênio A, Convênio B. Aqui está, vamos falar hoje sobre geometria molecular, certo? E também polaridade, tá? Tanto das ligações como das moléculas, tudo bem? Tudo certo? Então olha só, gente, na nossa aula nós vimos os tipos de ligações que ocorrem. Ligações do tipo, certo, iônicas, que é metal a metal, metal hidrogênio. Vimos ligações covalentes que ocorrem entre ametais e ametal com hidrogênio. E a ligação metálica que ocorre somente entre metais, certo? Então, vamos agora prosseguir. Vamos agora ver como é que as moléculas, como é que as substâncias, os compostos, eles vão se organizar no espaço. Porque existe uma coisa chamada, teoria, de repulsão. Tudo bem? Vamos aqui, ó. As moléculas formadas por ligações covalentes podem apresentar de 2 a milhares de átomos. Os átomos se alinham formando formas geométricas em relação aos núcleos dos átomos. Isso que nós estamos falando, é disso aqui, ó. Teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Ou seja, é isso aqui que vai determinar, é a repulsão dos elétrons que vai determinar a organização espacial das moléculas. Tudo bem? Então é isso aí que vai fazer a diferença, tá? Então vamos prosseguir. Olha o que ele diz o seguinte. Nesse tópico ele fala que ao redor de um átomo central, participantes ou não de ligações covalentes devem estar dispostos de modo a garantir a menor repulsão possível. Tudo bem? Então é isso que vai acontecer. Então se você tiver uma molécula diatômica, uma molécula triatômica, as únicas moléculas monoatômicas são as moléculas, são compostos de gases nobres, né? O hélio, uma molécula monoatômica, neônio, molécula monoatômica. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então vamos prosseguir. Então essa aqui é a ideia. Os pares eletrônicos ao redor do átomo central, participantes ou não das ligações, ou seja, os elétrons que vão participar ou não das ligações químicas, devem estar dispostos de modo a garantir a menor repulsão possível. Porque se eles têm a carga igual, elétrons são o quê? Elétrons são negativos. Então, negativo com negativo ocorre o quê? Repulsão. Então, nós devemos organizar para que haja essa repulsão, porém, que essa repulsão seja a menor possível. Tudo certo? Vamos prosseguir. Olha aqui. Quando eu falar em moléculas diatômicas, que são aquelas que têm apenas 2 átomos, qual é a ideia? Tá aqui, ó, para você, ó. Sempre vão ter geometria do tipo linear. Não tem para onde correr. Ah, Mauro, se forem 2 átomos iguais, se for uma... Aqui, ó, vamos imaginar aqui X ligado com X, certo? Vamos imaginar aqui. Opa, com licença. Aqui, vamos só apagar. Tá? Aqui, ó, X ligado com X. São iguais, né? Então, já era. Linear. Tudo bem? Agora, Mauro, se tiver átomos diferentes aqui, vamos imaginar o X combinado com Y. Também linear. Essa geometria linear, ela vai me dar esse ângulo aqui, ó. Um ângulo aí, ó, de 180 graus. Tudo bem? Esse ângulo aí, ó, 180 graus. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui, tá? Lá mais na frente tem um desenhinho bem mais elaborado. Tudo bem? Tem uma imagem bem mais legal do que essa, mas é só para que você entenda. Molécula diatômica com átomos iguais ou átomos diferentes. Diatômica só tem 2 átomos, então sempre vão apresentar geometria linear, 180 graus. Aqui, ó. Para moléculas maiores agora. Olha só. Gente, como eu falei para você aqui, ó. Vamos entender esse quadro aqui que eu coloquei para vocês. Certo? Aqui, ó. Número de nuvens ao redor do átomo central, fórmula eletrônica, orientação das nuvens, disposição dos ligantes e a geometria. Certo? Se você tiver aí, ó, no caso aí, ó, 2 nuvens ao redor do átomo central, ó, 2 nuvens eletrônicas, sempre a geometria,
vai ser linear. Ou seja, isso aqui é para moléculas que já tem 3 átomos, ó, triatômicas, tá? Para moléculas que já tem aqui, ó, como a gente está vendo aqui, ó, 4, né? Ou melhor dizer, perdão, 3 átomos também. Só que agora você vai ter o quê? Você pode ter elétrons livres, como aqui, ó, tá mostrando, ou não. Se você tiver elétrons livres, a geometria vai ser angular. Se você não tiver elétrons livres, para aí, ó, para quando você tiver aí diante de, né, 4 átomos, sendo um átomo central e 3 ligantes, o que que vai acontecer? Angular se sobrar elétron, trigonal se não tiver elétron sobrando, tá? Agora, se você tiver aí, ó, vamos imaginar, também, somente aqui, ó, 2 outros átomos, tá? Você pode ter a geometria, 3 átomos, você pode ter, se sobrar elétron, olha só, tem par eletrônico aqui, a geometria também é angular. Se você tiver aqui, ó, 4 átomos, tá? 4 átomos, sendo que um átomo central e 3 ligantes, tudo bem? E você tiver a sobra de elétrons, geometria piramidal. E se você tiver 5 átomos, tudo bem? Diante de um átomo central, a geometria vai ser tetraédrica. Essa tabelinha aí é mais para te resumir, tudo bem? Eu acharia interessante, eu vou até apagar aqui, ó, para que você possa bater um print dela, tá? Vou apagar tudinho aqui e dar um tempinho aqui, ó, para que você possa bater um print dessa tabelinha. Tudo certo? Já bateu o print? Então vamos prosseguir. Que essa tabelinha é uma forma mais resumida. Eu vou especificar agora cada uma desses tópicos aí para vocês. Tudo certo? Vamos prosseguir. Molécula com 3 átomos pode ser de geometria, coloquei aí, ó, linear. Mas qual é a dica importante aqui, ó? Qual é a dica importante? Se não sobrar elétrons aonde? No átomo central. Você vai ter aí... Poxa, acho que eu passei demais, né? Vamos voltar aqui. Opa, passei demais, tá? Mesmo esquema. Desculpa aí, gente, que eu passei um pouquinho aí o PowerPoint, tá? Vamos voltar aqui, tá bom? Geometria do tipo linear, certo? Mesmo esquema. Você vai ter aqui, tá? Né? Você vai ter aqui um átomo central e 2 outros átomos ligantes. Sempre que não sobrar elétron aqui no átomo central, ó, não tem par de elétron, não tem par de elétron, não tem par de elétron, certo? Você vai ter a geometria linear, tudo bem? Olha aqui, ó, como eu estou mostrando o ângulo de 180 graus. Sempre, sempre, sempre. Se o átomo central não tiver par de elétrons livres, já era, tá? Agora, se tiver par de elétrons livres, como por exemplo aí a água, você já vai ter a geometria do tipo angular. Aqui na molécula de água, você tem no oxigênio um par de elétrons livres, certo? Você vai ter aqui, perdão, um par de elétrons livres, tá? Então, esse par de elétrons livres aqui, ó, faz com que haja o quê? Uma tensão. Então, essa tensão faz com que crie o quê? Saia da angulação de 180 e empurre essa ligação, certo? Então, essa tensão aí, ó, vai ocorrer essa repulsão aí dos elétrons, ligantes e não ligantes. Então, você tem uma geometria do tipo angular, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir, tá? Aqui que eu tinha já grifado, né, anteriormente, peço desculpas a vocês, mas eu tinha grifado anteriormente, eu vou até apagar para que a gente possa entender novamente, tá? Vou apagar aqui tudinho. Pronto. Tudo certo. Tá bom? Vamos lá. Quando você já tiver 4 átomos, um átomo central e 3 ligantes, mesmo esquema, se não sobrar elétrons no elemento do meio, beleza, após a estabilização, geometria trigonal plana ou triangular. Olha aqui, ó, o boro não tem elétron sobrando, certo? Se não tem
elétron sobrando, já era. A geometria é trigonal planar, tá bom? Agora, se você tiver elétrons sobrando no elemento central, beleza? Como aqui no exemplo da amônia, olha aqui, vamos verificar aqui, ó. Na amônia você tem aqui um par de elétrons, certo? Então, se você tem esse par de elétrons, você vai fazer o quê? Com que haja novamente uma tensão, certo? Vai haver uma repulsão. Então, se vai haver uma repulsão, você estará diante de uma geometria trigonal piramidal ou simplesmente piramidal, certo? Então, sobrou par de elétrons no átomo central. Se você está diante de 4 átomos e sobrou par de elétrons no átomo central, certo? Você estará diante de uma geometria do tipo piramidal. Agora, com 5 átomos, sempre vai ser tetraédrica, tudo bem? Vocês estudam até a geometria tetraédrica, vocês não estudam a geometria gangorra, tá? A geometria gangorra seria se tivesse aí um par de elétrons aqui, ó. Tudo bem? Se tivesse um par de elétrons, vocês iam ter uma geometria em forma de gangorra. Mas, como não tem, tá? E como no conteúdo programático de vocês vai até a geometria do tipo, tá? Tetraédrica, então já era, tá bom? Então vamos repetir, vamos recapitular quais são os tipos de geometria que você vai encontrar para moléculas diatômicas sempre linear, tudo bem? Para moléculas triatômicas, né, que não possuem no elemento central elétrons livres, par de elétrons livres, também é linear. Agora, se tiver elétrons livres, angular. Para moléculas com 4 átomos, certo? Tetraatômicas, o que vai acontecer? Você vai ter também, tá, a ausência ou presença de elétrons. Se tiver ausência de elétrons no átomo central, você está diante de uma geometria, né, triangular ou trigonal. E se você tiver par de elétrons no átomo central, geometria piramidal. E por fim, com 5 átomos, tetraédrica. Tá bom? Tá? Aqui, ó. Sempre tetraédrica. Agora sim. Vamos falar sobre polaridade. A gente vai falar logo de tudo. Polaridade, força intermolecular. A gente vai embora logo nisso aqui tudo, de uma vez. Gente, polaridade das ligações é o quê? Polos. Lá nas pilhas que a gente tem polos, que significa o quê? Você tem uma parte positiva e uma parte o quê? Negativa. Tudo certo? Tudo ok? Então, é o que vai acontecer aí. Você sempre vai ter uma parte positiva e uma parte negativa, tá? Ligações iônicas. Ei, eternamente. Pss, pss, pss. Olha aqui. Toda ligação iônica é polar. Acabou. Ah, Mauro, não interessa. Ligação iônica, metal e a metal, sempre vão ser o quê? Polares. Tá? Então, qualquer composto iônico é polar, tá? Não vai esquecer. Agora na ligação covalente, o que que nós temos, tá bom? Nós temos aí compartilhamento de pares eletrônicos, lembra? Né? Então, a polaridade vai haver o quê? Você vai ter que relacionar com a diferença de eletronegatividade de cada um dos componentes. Lembrando da propriedade periódica, quem é o cara mais eletronegativo é o flúor e o menos o hidrogênio, né? Naquela filinha de eletronegatividade, tá? Aqui, ó. Moléculas diatômicas que não há diferença de eletronegatividade, ou seja, moléculas diatômicas formadas sempre pelo mesmo átomo. Se você tiver moléculas diatômicas formadas pelo mesmo átomo, tá aqui, ó. A molécula é apolar, como aqui, ó. Hidrogênio, gás cloro, poderia ser quem? O O2, tranquilo? Então, poderia ser quem? O N2. Então, todo mundo que é diatômico, né? Diatômico e é formado pelo mesmo átomo, não tem diferença, então a ligação química, essa ligação química aqui, ó, ela é uma ligação apolar, consequentemente, a molécula também é apolar. Tudo certo? Agora, se você tiver moléculas diatômicas com átomos diferentes,
já era. Ela vai ser sempre, sempre, sempre do tipo polar, uma molécula polar. E essa ligação química aqui também vai ser polar. Tá bom? Tá aqui, ó, a fila de eletronegatividade, ó. Tudo bem? Tá bom? Fila de eletronegatividade. Tudo certo? Então, só excluir isso aqui, que metal não tá nessa filinha. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, apolar diatômica, se todo mundo for igual. Se tiver dois átomos diferentes, molécula é polar e a ligação também é polar. Agora, quando você tiver moléculas maiores, ele está me dando aqui o momento dipolar. Para uma molécula ser apolar, o momento dipolar tem que ser zero. E para ser polar tem que ser diferente de zero. Olha só, você vai ver na prática aqui. Tá. O vetor é esse aqui, ó. Para quem puxa por mais eletronegativo. Então, se esses vetores se somarem, tudo bem, vai dar um vetor resultante diferente de zero. Se eles se anularem, tudo bem, vai dar igual a zero. Então, igual a zero é apolar, certo? Diferente de zero, polar, como coloquei aqui nesse quadro para você, tá? Mas o que importa, eu vou te dar uma dica depois aqui mais tranquila. Olha só. Ó, lembra lá, aqui ó. Olha aí a letra A. Vamos ver o que ela é. Já postei para você sem querer, né? Se é dois átomos iguais, então ela é, ó aqui, apolar. É uma ligação química polar, porém, a molécula também é apolar. Letra B. Gente, olha a dica que eu vou te dar. Já te disse aí que ele é polar. Porém, toda vez que tiver elétrons sobrando, sempre que tiver elétrons livres, certo? Vai ser polar, sempre. Para moléculas maiores. Sempre que tiver elétrons livres, para moléculas maiores com 3 até 4 átomos no elemento central, o que vai acontecer? Elas vão ser consideradas polares. Olha aqui, ó, também tem elétron. Ó, uma molécula polar. Tudo bem? Aqui a letra D, também polar. Agora bora ver aqui, ó, a letra E. Olha só, par de elétron aqui livre, então ela é também polar. Ei, gente, agora olha para essa aqui. A letra F. O que você acha que ela é? Ela é polar ou ela é apolar? Hein? Polar ou apolar? Hã? Polar. Eu vou te dar uma outra dica. Sempre que a molécula for perfeitamente simétrica, se você passar uma linha nela, um eixo de simetria aqui assim, vamos imaginar aqui, ó, uma linha aqui no meio, tá? E ela ficar bonitinha, simétrica, ou seja, uma imagem especular da outra, ela vai ser apolar. Se ela não for simétrica, ela é polar. A outra aqui de baixo, obviamente, átomos iguais. Opa, aqui no caso, está errado. Deixa eu só corrigir aqui. Só corrigir aqui uma coisinha. Aqui não. Aqui é apolar. Certo? Aqui é apolar. E aqui também é apolar. E aqui também é apolar. Certo? Porque, olha só, perfeitamente simétrico. Eu passo uma linha aqui, ó. Apolar. Aqui, perfeitamente simétrico. Se tu cortar aqui no meio, ó. Enxofre, enxofre. Apolar. E molécula diatômica, sempre apolar. Tudo bem? Mas, Mauro, se tivesse aqui, por exemplo, um hidrogênio, aí seria polar. Porque o quê? Já não ficou simétrico, bonitinho. Certo? Então, corrigindo aí a situação. Tá bom? Então, fica nesses critérios aí, tá? Outra dica para você importante. Sobrou par de elétrons, polar. Tudo bem? Não sobrou par de elétrons e foi
aqui, ó, perfeitamente simétrica, passou essa linha aí perfeitamente simétrica, você vai classificar como apolar, tá bom? Vamos lá. Gente, essa regrinha aqui é muito clássica. Semelhante dissolve melhor semelhante, como tá aqui pra você, ó. Soluto polar tende a dissolver bem em solvente polar, por exemplo, sal e água. Por que o sal dissolve na água? Porque o sal é formado por ligações iônicos e todo composto iônico é polar e a água também é polar. Soluto apolar tende a dissolver bem melhor em solvente apolar, por exemplo, óleo, né, e querosene. Vamos imaginar, gasolina e querosene são apolares, são hidrocarbonetos, tá bom? Então, são solúveis entre si. Olha aí, ó. Querosene, gasolina e água. Ó, a água foi lá para baixo, querosene e a gasolina ficaram misturados. Opa! Vamos agora falar sobre as forças intermoleculares, tá bom? Forças intermoleculares. Existem quais? Dipolo induzido, dipolo-dipolo, certo? Ou também dipolo permanente e ligação de hidrogênio. Gente, ligação de hidrogênio é HFON. HFON. Hidrogênio ligado a flu, oxigênio ou nitrogênio. Então, HFON. Tudo bem? Não esqueça disso. Aqui, ó. Ligação de hidrogênio, dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Dipolo instantâneo, também conhecido como dipolo induzido. Força de Van der Waals ou força de dispersão de London. Na verdade, todas são forças de London. Porém, a nível médio, nós classificamos ela dessa maneira. Tá? A dipolo, somente a dipolo induzido ou dipolo instantâneo, que vai ser uma dispersão de London. Mas todas são forças de London. Tudo bem? Vamos lá. Dipolo induzido sempre vai ocorrer em moléculas aqui, ó. Em moléculas, olha o que ele disse. Apolares. Sempre nas apolares, tudo bem? Como as moléculas diatômicas e os hidrocarbonetos, que vocês estão acostumados, lá já viram com Kleber, certo? Carbono e hidrogênio. Todos são apolares e formam dipolo induzido como força de interação. Isso vai influenciar nas propriedades físicas, viu, galera? Dipolo, certo? São o quê? Isso vai ocorrer em moléculas do tipo polares. Sempre moléculas polares. Tudo bem? Olha só, como ele está dando exemplo aqui, ó. Essas moléculas são polares porque você tem um positivo e um negativo, um positivo e um negativo, um positivo e um negativo. Isso aqui são os dipolos, porque você não tem aí, né, transferência de elétrons, você tem compartilhamento. Então, quem é mais eletronegativo tende a ter esse dipolo, né, negativo. Então, vai acontecer em moléculas polares. Agora, a ligação de hidrogênio sempre vai ocorrer em moléculas polares, porém, tem a especificidade. HFON, tá aqui, ó, tá grifado para você, ó, HFON. Sempre que o hidrogênio estiver ligado ao flu, oxigênio ou nitrogênio. Então, ligação de hidrogênio, HFON. Moléculas que fazem HFON, moléculas que não fazem HFON. As moléculas que fazem HFON são polares? São. São solúveis em água? São. Tudo bem? Porque fazem HFON. As moléculas de polo são solúveis em água? Depende. Elas têm uma solubilidade um pouco menor, mas também são polares. Tá bom? Agora, as moléculas apolares de polo induzido são solúveis em água? Não. Tudo certo? Então, ligação de hidrogênio, HFON, como eu estou mostrando aí para você, tá? Aí, ó, essa aqui é a ligação, né, flu-hidrogênio, né? E a ligação ali, ó, nitrogênio-hidrogênio, ó, as ligações ou pontes de hidrogênio, certo? Atualmente chamadas de ligações de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é um nome um pouco mais antigo, tá certo? Gente, isso também, por fim, vai influenciar no quê? Ponto de fusão e ebulição. Em moléculas com tamanho aproximadamente iguais, quanto maior a intensidade da interação, maior sua o quê? Temperatura de ebulição. Olha aí a ordem crescente de intensidade. O dipolo induzido é mais fraco que o dipolo-dipolo. E pontes, colocar aqui, opa, foi mal?
pontes fora. É ligação. Vou chamar aqui L, ligação de hidrogênio. E moléculas do mesmo tipo de interação. Quanto maior o tamanho da molécula, maior sua temperatura de ebulição. Por exemplo, se você tem aqui um hidrocarboneto com 2 carbonos e um hidrocarboneto aqui, ó, por exemplo, com 3 carbonos. Tudo bem? O que vai acontecer aqui? Tá? Sempre de 3 carbonos vai ter maior temperatura de ebulição do que o de 2. Ambos são o quê? De polo induzido, de polo induzido. Porém, a cadeia desse é maior. Então, quanto maior a molécula, maior a temperatura de ebulição. Isso aí já é propriedades físicas dos compostos orgânicos. Tudo certo? Então, fica aí a nossa aula de hoje. Vimos logo 3 tópicos de uma só vez. Certo? Vimos geometria molecular, vimos polaridade e vimos as forças intermoleculares. Então, essa parte, esse tópico aí de ligações já acabou. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, valeu, galera. Tchau, tchau. Por hoje